Olá, galera! Vamos para mais um vídeo no canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga. Tema de hoje, audiências. A preparação dos jovens advogados nas tão temidas audiências. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu like e de compartilhar os vídeos. Olá, galera! Vamos para mais um vídeo no canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga. Tema de hoje, audiências, desafios para os jovens advogados. Bem, esse vídeo eu estou gravando a partir de uma sugestão de uma grande amiga, jovem advogada, Camila Silva, que atua na comarca de Contagem e de Belo Horizonte. Em conversa com Camila, esse brilhante tema veio à baila e vamos falar das audiências e dos desafios enfrentados pelos jovens advogados. Bem, vamos falar primeiro sobre a audiência de conciliação. Audiência de conciliação, primeiro ponto importantíssimo. Quando você for intimado para uma audiência de conciliação, você não tem que estar preparado para produzir provas, nem para discutir mérito. O grande problema enfrentado pelos advogados que vão para as audiências de conciliação é que eles vão para o embate, querem produzir provas, querem discutir provas e querem, consequentemente, discutir o mérito da pretensão. Audiência de conciliação, você não tem que discutir os pontos controversos da demanda. O advogado que vai para uma audiência de conciliação tem que estar aberto ao diálogo, tem que ser colaborativo e tem que ter as estratégias para que conseguir um bom acordo. Um bom advogado é um advogado estrategista que observa mais e fala nos momentos estratégicos, pontuais, para resolver de forma autocompositiva o conflito de interesses, de forma benéfica ao seu cliente. Audiência ou sessões de mediação. Mediação não se confunde com conciliação. A diferença básica entre mediação e conciliação é que, na conciliação, eu resolvo o conflito de interesse de forma autocompositiva sem me ater às raízes do problema. Enquanto nas sessões de mediação, pretende-se trabalhar as raízes do problema. A consequência de ambas é o quê? A resolução consensual e amigável do conflito de interesses. Há uma discussão entre os advogados e os profissionais se o advogado poderia participar das sessões de mediação. Temos aí a discussão da confidencialidade e do interesse dos clientes em garantir a preservação da sua intimidade ou intimidade. Não podemos nos esquecer disso. Terceira espécie de audiência. Audiência de interrogatório na ação de curatela. O curatelado, ele é interrogado no rito especial de jurisdição contenciosa da ação de curatela. Então, se você for advogar para algum curatelando ou algum autor de uma ação de curatela, saiba que existirá nessa ação judicial audiência de interrogatório. Essa audiência normalmente é conduzida pelo juiz e o objetivo do juiz é verificar se a pessoa que está sendo demandada na ação de curatela, ela tem discernimento para a prática dos atos da vida civil de forma autônoma e independente, a ponto de justificar ou não a decretação da curatela e a nomeação do curador. Terceira audiência importante. Terceira espécie de audiência importante, audiência de justificação. Bem, a audiência de justificação é uma audiência que objetiva a produção de provas indiciárias no início da fase cognitiva, no início do processo de conhecimento, na fase postulatória, na primeira etapa do rito, eu posso decretar, eu posso designar a audiência de justificação. O objetivo dessa audiência de justificação é a produção de provas orais para justificar a concessão ou não de uma tutela provisória de urgência de forma liminar.
Isso é muito comum nas ações possessórias, como reintegração de posse ou manutenção de posse, em que eu tenho que provar a turbação ou o esbulho de forma oral. Às vezes o juiz ele marca a audiência de justificação para saber se realmente aconteceu o esbulho, para justificar a concessão da liminar em reintegração de posse, ou se efetivamente ocorreu a turbação, para justificar eventualmente a concessão da medida liminar na ação de manutenção de posse. Outro exemplo típico de audiência de justificação é aquela audiência de justificação realizada na ação de alimentos gravídicos, quando o juiz ele precisa verificar oralmente, a partir de testemunhas e do depoimento da parte autora, se efetivamente há fundados indícios de paternidade a ponto de justificar a concessão ou não de uma tutela provisória de urgência de forma de liminar, fixando e arbitrando alimentos gravídicos em favor da gestante, tá? Temos também uma outra espécie de audiência, que são as audiências unas. O que é uma audiência una? A conjugação da audiência de conciliação e de instrução e julgamento. Essa audiência ela tem dois objetivos básicos. Primeiro objetivo, tentar a conciliação. Não obteve a conciliação, nós teremos a produção de provas orais, objetivando esclarecer os pontos controversos da demanda. E, por último, nós temos a audiência de instrução e julgamento. Muita gente, muitos advogados acabam confundindo ou não sabendo ao certo qual é a finalidade de uma audiência de instrução e julgamento. Para que serve uma audiência de instrução e julgamento? A audiência de instrução e julgamento só será designada quando houver a necessidade de produção de provas orais. O que eu posso entender como provas orais? Depoimento pessoal da parte, demandante pede o depoimento pessoal do demandado e vice-versa. Segunda prova que pode ser produzida numa audiência de instrução e julgamento, provas orais. Testemunhas. Segunda categoria de provas orais, testemunhas. E terceira espécie de prova oral que pode ser produzida na audiência de instrução e julgamento é a oitiva do perito para prestar esclarecimentos técnicos em juízo quando solicitado por uma das partes ou intimado de ofício pelo juiz, quando o laudo pericial não é claro o suficiente para esclarecer, para demonstrar, né? Claro o suficiente para esclarecer é um pleonasmo, retificando. Não é claro o suficiente para demonstrar os pontos controversos da demanda de forma técnica. Aí o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento para ouvir o perito. Então, não se esqueça, a audiência de instrução e julgamento só será designada quando houver a necessidade, a indispensabilidade de produção de provas orais, podendo ser depoimento pessoal das partes, depoimento de testemunhas ou esclarecimento técnico do perito. Encerro o vídeo de hoje solicitando que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe os vídeos e, se gostar desse vídeo, dê o seu like e indique esse vídeo para os seus colegas, se inscrever no canal e acompanhar as próximas gravações dos próximos temas. Um grande abraço do professor Fabrício Veiga no canal Direito em Debate. Até a próxima.